Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar o diretor-presidente do Centec, Acrísio Sena, sobre as profissões do futuro e os novos cursos de qualificação profissional. O Economia já começou. Acrísio, seja bem-vindo aqui ao programa e eu queria conversar com você sobre essas profissões do futuro, né? Como o Centec está se preparando para isso? Como é que você vê o desenvolvimento dessas profissões? Primeiro, dizer o que é o Instituto Centec, né? Que a maioria das pessoas ainda não conhece, é uma experiência que foi construída há mais de 2 décadas pelo nosso querido Ariosto Holanda, que tem como centro, né, a ciência, a tecnologia e a inovação nessa perspectiva formativa, seja ela dos cursos de formação inicial, os famosos cursos de qualificação profissional, passando pelos técnicos, chegando nos tecnólogos de nível superior. Então, o Centec traz essa bagagem, que o próximo ano nós vamos completar 25 anos de Centec, trazendo essa grande reflexão sobre o mundo do trabalho em constante transformações. E, para nós, as novas profissões que estão permeadas pelo mundo das TIC, né, das tecnologias da informação e da comunicação, são muito promissores, né? Até porque a gente tem experiências concretas de jovens, a grande maioria jovens, que hoje trabalham na área de tecnologia da informação, que ainda não concluiu nem o ensino médio, já está ganhando salários compatíveis a doutores, a professores universitários. Essa é uma realidade que ainda precisa ser bastante intensificada nos espaços de formação, sejam eles de qualificação profissional, sejam eles também nas esferas formativas. Eu diria que tem 2 campos muito fortes. O primeiro, no tocante a especialistas em dados, e um outro campo se abre, que é a inteligência artificial. Esse no campo das TICs, né, das tecnologias da informação, da comunicação. Hoje nós temos dados que o Brasil ele vive um verdadeiro apagão quando se trata de qualificar profissionais nessa área, que eu acabei de mencionar. Então, é uma média de 100 mil profissionais por ano que o Brasil deixa de qualificar, e o Ceará entra mais ou menos nessa linha, também com algo aproximadamente de 10% de carência de formação. Foi em cima desses dados que o Centec começa a fazer a grande inversão de prioridades, eu posso dizer. Montar hoje um portfólio de cursos que tragam essa reflexão e tragam esse debate dessas mudanças que estão sendo operadas no mundo do trabalho. E aí os primeiros cursos que a gente começou a trabalhar, eu diria que dentro dessa base, um outro elemento que figura na pauta dos protocolos internacionais do governo do estado de Ceará, que se chama energias renováveis. Então, energia limpa. Mas nós vamos primeiro na questão das TIC, né, das tecnologias da informação e da comunicação, isso que a gente acabou de mencionar, desse déficit de qualificação de profissionais nessa área. Aí são profissionais que mexem, os antigos programadores, os desenvolvedores de web, o pessoal que trabalha com construção de games e de jogos, a parte da inteligência artificial, a cibernética, enfim, todos esses elementos constituem o grande debate da atualidade no mundo do trabalho. Acrísio, a gente está nessa mudança, né, muito rápida, né? Como é que são as articulações do poder público com a iniciativa privada para garantir, né, essas mudanças, essa preparação toda para o que está acontecendo agora na área de tecnologia? Até porque a tecnologia é vista muitas vezes como uma ameaça, né, aos empregos. Qual é a finalidade dessas mudanças que estão acontecendo e quem se apropria, se é uma apropriação individual ou uma apropriação coletiva. Nesse quesito, eu acho que o Estado tem que assumir o papel empreendedor, o Estado
tem que ser o centralizador, o catalisador das políticas públicas para poder chegar que não haja um monopólio das Big Techs e que isso seja exclusivamente para uma finalidade não social e uma finalidade particular. Eu creio que a possibilidade da gente fazer a integração entre essas diferentes esferas, porque nesse debate nós temos a esfera estatal, nós temos a academia, a produção do conhecimento e temos a iniciativa privada. Eu creio que essas hélices, quando elas começam a girar em torno de um objetivo comum, elas começam a produzir resultados. E o Estado entra com esse papel de ser o elemento centralizador, ou o elemento que traz a centralidade política para pensar o coletivo e pensar o bem-estar social. Daí onde entra esse papel, que eu gosto sempre de mencionar, do papel empreendedor do Estado. Papel empreendedor do Estado. E aí, quando nós trazemos hoje, quem diria, né? Nós trazemos hoje que os grandes protocolos que nós estamos assinando em nível internacional, eles têm focado hoje, nós aqui do Ceará, em duas grandes vertentes. As TIC, e aí nós estamos com um projeto já de qualificar ao longo até 2026, 100 mil jovens coordenado pelo Estado, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para formar 100 mil jovens que possam se apropriar desse grande debate e ofertar aquilo que eu disse anteriormente, desse verdadeiro apagão que nós temos de profissionais nessa área. Desenvolvedor de web, inteligência artificial, trabalhar com produção de games, de jogos, Arduino, tudo isso, construção de páginas, páginas online, muito campo se abre. A gente pensa que só fecha para um único quesito, mas se abre para outras profissões com tamanha de missão e necessidade. Hoje você pode, que um fator que nós não tínhamos. Hoje nós temos profissionais trabalhando home office, trabalhando até muitas vezes na sua sala, transformou o escritório para empresas mundiais. Essa é a grande realidade que nós estamos enfrentando. Então, eu diria que essa zero, quando se encontra para girar para um objetivo, o Estado, a academia, que nós podemos colocar o ESA, o UFC, o IFCE, né? A URCA, a UBA, tudo isso produzindo conhecimento. Juntando a isso a iniciativa privada, nós vamos conseguir fazer o quê? Que o Estado do Ceará possa ser essa referência em nível internacional. Hoje as empresas estão procurando o Estado do Ceará, não mais com aquela estratégia de isenção de impostos, de terrenos para construir, ainda tem. Mas hoje eles chegaram para nós aqui no Centec perguntando, vocês têm possibilidade de qualificar 100 mil jovens na área de tecnologia da informação e da comunicação? A China convidou o IFCE e perguntou também do mesmo jeito, vocês têm quantos profissionais vocês podem qualificar nos próximos anos que nós temos condição de absorver? Então, isso fecha-se algumas profissões, mas tem um mundo de possibilidades que se abrem. Isso nós estamos falando de uma vertente que o Ceará hoje começa a investir de forma maciça, que é essa questão das TIC, com esse grande projeto chamado Ser Jovem, qualificar os jovens para esse mercado promissor de trabalho. No caso outra vertente sim, são as energias limpas. O grande debate no mundo que se abre, o que é o buraco na camada de ozônio em virtude dos combustíveis fósseis, principalmente do CO2, do gás carbônico emitido. O Ceará, porque quem diria, o sol que nos castigou durante muitos anos, será o sol que vai trazer a redenção. O que é isso, essa metáfora aí que você está falando aqui? É mostrando que nenhum estado do Brasil detém as condições climáticas, em primeiro momento, sol e vento, para energia solar e eólica, né? E avançado, como nós estamos avançando já
com essa questão do hidrogênio verde. Então, A crise. essa é a grande realidade do futuro. Eu queria só Oi. dividir com Pois você a não, Ney. discussão. Eu queria voltar na questão das tecnologias de informação, inteligência artificial, para depois falar dessa área de sustentabilidade e hidrogênio verde. No caso desses cursos de tecnologia da informação e inteligência artificial, você falou da demanda das empresas. Vocês já estão direcionando para o mercado? Vocês formam e levam essas pessoas para o mercado? Porque às vezes há uma grande decepção, principalmente dos jovens, que passam por cursos, mas não veem essa contratação imediata. Não, com certeza. Daí é onde entra o nosso trabalho em parceria. Se nós pegarmos hoje o Centec, juntamente com o Sebrae, juntamente com o IFCE, com a UFC, com a UES, esses parceiros podem ofertar essa mão de obra que é tão necessária, desde cursos de curta duração, que nós chamamos cursos FIC, de formação inicial e continuada, passando por cursos técnicos, aí entra o Instituto Federal, entra nossas escolas profissionalizantes, até chegar em cursos de nível superior. Nós temos essa trilha formativa, essas agências do saber podem produzir. Vou pegar, no nosso caso, um dado, eu tive no Sebrae esta semana, nós podemos desenvolver essas startups, inclusive com essa perspectiva. Vou pegar só um dado que talvez muita gente não saiba, que é a indústria de jogos e games, certo? O censo da indústria de jogos e games brasileira em 2022 aponta um faturamento de 150 milhões de dólares. Você já imaginou isso? 150. E olha que ainda nós temos no Ceará apenas 49 empresas que estão trabalhando com essa questão de games e jogos. Então, há um mercado promissor. Se você pegar hoje a perspectiva que está vindo do ITA, do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, instalar uma base no Ceará, abre-se um outro cenário nessa área também da tecnologia. Então, nenhum estado da federação tem o que nós temos, duas coisas estruturantes que eles não têm. O cinturão digital do Ceará, que é a conectividade nos 184 municípios, daí a necessidade dessa conectividade via ser 5G, via ser banda larga, via ser fibra ótica. Nós temos isso no Ceará, e isso é um elemento estruturante. Os cabos de fibra ótica passando por dentro passando por dentro lá da Praia do Futuro, que teve aí recentemente com a usina de dessalinização, uma polêmica. Mas são esses cabos que passam por Fortaleza, que é lançada a fibra ótica para o Brasil e para o mundo. É outro elemento nosso. Então, o Ceará tem todas as condições de se desenvolver nessa próxima década, trazendo esses elementos estruturantes das TIC, das tecnologias da informação e da comunicação, e das energias renováveis que nós podemos fazer. Aí, o que nós estamos fazendo no Centec? Nós começamos, a nossa particularidade, nós estamos iniciando com cursos de pequena duração, tá certo? Construção de games e jogos para a produção de conteúdos. É um curso de qualificação profissional que nós temos. Desenvolvedor de web, os antigos programadores, outro curso que nós temos, né? Vendas online, desenvolvedor de web, muitos cursos nessa área de TIC, e não existiam até nós termos chegado lá no Centec e passaram a figurar dentro desse cardápio, né? Esses cursos são gratuitos? Qual o custo? Quem paga essa conta? Oi? Os cursos são gratuitos? Como é que tem acesso a esses cursos? Todos os cursos que nós temos, do curso de qualificação profissional ao nível superior, são cursos gratuitos, são cursos comandados entre o Centec e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que através de um contrato de gestão. Então, o que nós estamos fazendo? É girando o Centec para esse desafio. Nós tivemos
essa semana lá com o Sebrae e o Iracema Digital, já abrindo uma outra discussão, que é a governança digital, que é a inovação, que é a particularidade de trazer, porque as TICs são ferramentas, né, para trazer esta política de inovação do Estado do Ceará, que entendendo tecnologia e inovação como algo transversal. Nós vamos encontrar hoje na saúde a telemedicina, a telesaúde, nós vamos encontrar hoje na educação as escolas profissionalizantes, com internet, com a necessidade de alta geração, nós vamos encontrar em várias áreas do conhecimento, onde entra a questão central da inteligência artificial. E aí nós fizemos o primeiro curso de qualificação profissional, tá certo? De qualificação profissional na área de inteligência artificial. E aí a quantidade, você imagina você abrir 40 vagas e ter 400 esperando? Ou seja, tem um mercado promissor, tem uma perspectiva de futuro aí. É nisso que nós temos que trazer, nessa parceria, para focar nesse elemento estruturante da tecnologia, da informação e da comunicação, porque se no Brasil nós deixamos de formar por ano 100 mil profissionais, e desses 100 mil, 10% nós botamos tranquilo aqui no Ceará, então nós temos que girar a nossa linha formativa, os nossos portfólio de cursos para essa perspectiva. Desde cursos de curta duração, porque os nossos cursos, nós temos energias renováveis, temos tecnologia da informação, desde cursos de 2 meses, de 160 horas, a cursos de 2, 3 anos para poder fazer. Então, esse é o debate que se abre e nós temos que enfrentar. E aí não tem jeito. A inteligência artificial hoje, ele vai mudar esse padrão hoje, principalmente da informação e da comunicação. Eu uma vez brincando com o chat, né, GPT, eu perguntei, qual é a grande contribuição da inteligência artificial para o mundo do trabalho? Eu fiz essa pergunta para eles mesmos, sabe? Aí eles saíram com umas que eu achei, primeiro nós vamos facilitar a vida de acabar com o trabalho repetitivo. Achei ótima a resposta. Aí depois eles foram mais ousados ainda. Nós vamos qualificar as máquinas. Olha só, nós estamos qualificando os seres humanos e eles entram com esse debate conosco dizendo que vai qualificar as máquinas. A questão é, você acreditou na resposta deles? O que você acha que eles estão certos? Nesse quesito de qualificar as máquinas, de aprimorar, eles estão certos, tá certo? O problema é que volta a discussão, eu volto a discutir. Nós não podemos, aí entra outros tipos de regras, que aí entra o papel do Estado na regulamentação da inteligência artificial, porque aí envolve ética, envolve segurança, né? Envolve um conjunto de valores que não podem ficar de sem fora ter legislação disso tudo. Regulamentar. Com certeza. A Cris, eu queria falar agora com você sobre a questão da sustentabilidade energética, porque para tudo isso que está acontecendo, a gente vai precisar de muita energia e energia limpa, né? Como o Ceará e como o Centec está se preparando para isso? Olha, primeiro, eu brinquei até naquela metáfora, né? O sol que nos castigou será o sol que vai nos redimir. E é verdadeiro isso. Junto com as TIC, aí o Ceará entra novamente numa posição privilegiada. Ou seja, a nossa condição climática, como eu disse, né, sol e vento o ano todo, e agora as descobertas avançadas do Ceará na questão do hidrogênio verde. Né? Então, esse debate é estruturante. E creio que o governador Elmano de Freitas poderá entrar para a história, né, com a grande revolução nas TIC e nas energias limpas. É o mundo, é uma exigência do mundo substituir, né, os combustíveis fósseis, os combustíveis derivados do petróleo, com a emissão de gás carbônico que tem impactado na camada de ozônio, que tem trazido esse efeito estufa tão perverso para a humanidade. O que seria isso? Energia limpa. Né? Energia limpa, solar. Hoje, isso se transformou numa realidade do Estado de Ceará. Nós podemos pegar
uma indústria que gasta X com energia elétrica, que advém, né, das hidrelétricas, da água, para fazer através de solar, substituindo esse padrão também, muitas vezes de gás, de hidrelétrica, substituindo esse padrão que pode ser feito através de energia solar. Nós já fizemos alguns testes disso. E aí, muitas empresas, inclusive chinesas, vindo para o mundo e dizem o seguinte: olha, quantos profissionais vocês formem nessa área, nós vamos absorver, porque o mercado é crescente, é permanente e é promissor. O que nós fizemos? Pegamos São Gonçalo do Amarante, nós temos um CBTEC, e transformamos num polo de energias renováveis. Com uma crise, chamamos o Senai para ser parceiro, chamamos o IFCE para ser parceiro e trouxemos a prefeitura, e aí estamos dialogando com o pessoal da ECIP, que é a Associação dos Empresários do Porto Pecém, para a gente poder alavancar essa primeira grande leva que é de energia solar. Hoje, qual é o principal custo de qualificação profissional nessa área? Montagem e manutenção de placa solar. Como é que as pessoas se inscrevem à crise? Fora do mercado do trabalho, Neila. Sim. Com 30 anos, 40 anos que está excluído, para vir a se inserir nesse mercado. Mas como entra nesse mercado? Tem muita gente desempregada e a gente ainda tem uma formação básica muito deficiente, a crise. Como é que as pessoas podem ter acesso a isso? O que nós podemos fazer? Primeiro, o seguinte: esse público que nós estamos apostando é o público que vem na perspectiva do empreendedorismo. Para nós não tem problema de faixa etária, não tem problema de escolaridade, não tem problema de renda. Por quê? São profissionais que estão exatamente hoje fora. O pessoal, qual é a grande solução? É tirar esse povo do cadastro único, tirar da dependência do Estado, para eles serem os futuros profissionais ou eles mesmos construir os seus próprios negócios, ser um microempreendedor individual ou montar uma empresa. Então, você tem espaço para isso. Você tem o Banco do Nordeste, você tem linhas de financiamento. É uma das principais ações para o ano que vem do governo Lula, no programa de aceleração do crescimento. Sabe quais são as duas vertentes do PAC, do Programa de Aceleração? Energia limpa e tecnologia da informação. É o que nós estamos debatendo aqui. 78 bilhões que estarão disponíveis a partir do próximo ano para investir nessas duas áreas estratégicas para o Ceará. E o Ceará... Então vai ter... Isso é para o Ceará, esse recurso que você está falando para treinamento e aprimoramento de pessoas. Com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento 3, do governo Lula, tendo nas duas principais. Tem, obviamente, tem outras coisas. Investimento na educação, tem investimento no Minha Casa Minha Vida, mas tem esse investimento maciço nessas duas áreas, TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação, e energia limpa, energia renovável. Então, nós temos que montar, desde um profissional básico, com 2 meses, ele faz montagem e manutenção de placa solar, mas também ter professores, porque há uma deficiência também na formação de novos formadores. Então, o projeto está sendo pensado para ter tanto uma resposta na ponta, de imediato, porque o cidadão que está desempregado, fora de faixa, fora de escolaridade, não vai ficar 2 anos, 3 anos num curso. Ele quer um curso para dar resposta imediata. E aí nós temos cursos básicos que continuam, de mecânico de moto, de consertar computador, parará, mas o foco nosso, nós queremos girar o Centec para esta perspectiva que não é de futuro, é de presente. Então, nós iniciamos com esse. Um outro que está muito localizado, a eólica, está muito concentrada aí nos 700 quilômetros de mar, está muito concentrado nessa parte que nós temos, que é a eólica, é o quê? Profissionais técnicos para trabalharem com aerogeradores, com manutenção daquelas pás gigantescas. Então, outro ramo que tem vai ter emprego para essas pessoas. A questão é, você vai ter uma formação e um direcionamento para o mercado, e isso vai ser no curto prazo, né? Porque as pessoas precisam agora, né, desse trabalho.
são cursos, nós temos, como eu lhe disse, nós temos no Centec os cursos de formação inicial, 160, 120, 140, 200 no máximo, para formar todo tipo de profissional que for necessário. E aí a formação ela vai obedecer a 3 coisas fundamentais. Essa que é a grande diferença. Não são cursos colocados de cima para baixo. São cursos construídos a partir de 3 realidades. Primeiro, qual é a vocação econômica da região? Se nós chegarmos lá nos Inhamuns, a vocação econômica daquela região é agricultura familiar, é caprinocultura e por aí vai. Chegarmos no litoral leste, economia do mar. Chegarmos no Cariri, tem várias potencialidades. Então, qual é a vocação econômica da região? Os arranjos produtivos locais, esse é um debate novo. O que é arranjo produtivo local? Você chegar lá na Serra da Ibiapaba, a floricultura é um arranjo produtivo local, a cachaça de Viçosa é um arranjo produtivo local. Se você chegar em Frecheirinha, a moda íntima é um arranjo produtivo local. Se você chegar lá em Russas, a produção de peça de moto é um arranjo produtivo local. Isso são os arranjos produtivos. E isso tem gerado emprego e renda e empreendedorismo. E, por último, fazer a qualificação sob demanda. Olha só como é importante. Nós estamos lá em Maranguape, em parceria com a empresa de moda íntima, eles seguem as máquinas e nós formamos os professores. E o pessoal termina o curso e já está empregado. Não é legal isso? Muito bom. Isso é uma parceria. Muito bom e necessário isso aí. Acrísio, a gente está chegando ao fim, queria te agradecer a participação e desejar boa sorte nesse processo todo de formação de pessoas. Eu que agradeço. Dizer que é isso. Então, e a formação, finalizando, formação sob demanda. Arranjo produtivo local, vocação econômica da região e a formação sob demanda. Isso é que nós estamos trazendo o Centec para esse papel estratégico, essa nova missão do Centec, que fez muitos cursos de qualificação profissional e agora os cursos se norteiam por essas 2 bases estruturantes do Ceará: tecnologia da informação e energia limpa. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela sua participação e o Economia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais!